Fala, vencedores, Deus abençoe sua vida. Seguinte, você talvez está passando por luta, por dificuldade. Escuta esse vídeo que é para você. Não lute as suas lutas sozinho, lute com o Senhor. Talvez você já tentou com a força do seu braço, talvez você já tentou diversas formas, mas não conseguiu. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre o momento em que Davi vai enfrentar o gigante Golias. É uma passagem muito conhecida, você já deve ter ouvido, deve ter lido. Mas olha que interessante, a forma como Davi se posiciona diante do problema. Quando ele vai enfrentar o gigante, ele não diz, eu confio na minha força, na minha capacidade. Ele diz o seguinte, eu vou para cima de você, gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. E isso é muito lindo a forma como ele fala, porque ele não vai confiando na sua capacidade, ele vai confiando na força de Deus, no poder de Deus. E na nossa vida não tem que ser diferente. Nas nossas lutas diárias não pode ser diferente. A gente muitas das vezes tenta lutar sozinho e depois quando dá errado a gente quer colocar a culpa em Deus, quer transferir a culpa para Deus, sendo que a gente nem apresentou aquela causa na mão de Deus, sendo que a gente muitas das vezes nem orou pedindo a direção de Deus. Muitas das vezes a gente nem ora entregando aquele projeto na mão de Deus, aquele sonho na mão de Deus, e quando dá errado, muitos tentam culpar a Deus. Não seja esse tipo de pessoa vitimista. Os vitimistas, eles estão sempre terceirizando as coisas, sabe? Quando dá errado, a culpa é do governo, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Pessoas autorresponsáveis entendem que a sua vitória depende exclusivamente de si mesmo. A sua vitória depende somente de você colocar a sua fé no Senhor. Quando você decide que vai confiar em Deus, quando você fala com Deus, Senhor, que o Senhor esteja comigo nessa luta, que o Senhor esteja comigo nessa dificuldade, quando você permite que Deus vai na frente, Deus ele vai abrindo caminhos, e aquilo que seria impossível acontecer na tua vida se torna possível, não por causa da sua capacidade, mas porque o Senhor é que está contigo, é porque o Senhor está te capacitando. Muita gente acha que se capacita sozinho. Não, o Senhor é quem te capacita. O Senhor vai mostrando ao longo da sua vida que você é capaz de vencer, não pela sua força, mas pela força de Deus que há na sua vida. Confie no poder de Deus. Eu não sei qual é o tamanho da sua luta, eu não sei qual é o tamanho da sua dificuldade, eu não sei qual é o tamanho do seu problema, do seu gigante, mas de uma coisa eu sei, que Deus, ele é maior do que o seu problema. Disso eu tenho certeza absoluta. Agora a questão é, será se você vai ter essa mesma fé? Será se você vai ter essa mesma convicção? Será se você vai ter essa mesma certeza de que Deus é maior que o seu problema? De que Deus é maior que a sua adversidade? Aí é que está, depende de você. Tá vendo que para vencer, depende de você colocar sua fé em Deus? O seu milagre, a sua vitória, ela começa a partir da sua fé. Por isso, tenha fé no Senhor, porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Todos os momentos em que os homens da Bíblia colocaram a sua confiança, colocaram a sua fé no Senhor, eles tiveram vitórias. Davi teve a vitória sobre o gigante, Josué teve a vitória sobre o povo de Jericó, Moisés teve vitória sobre um mar que estava diante dele, teve vitória sobre os egípcios, e entre outras pessoas de fé que colocaram a sua dependência no Senhor, venceram. Ainda que muitos estavam dizendo, é impossível vencer, mas mesmo assim eles venceram, porque a sua fé estava no Senhor. Coloque a sua fé em Deus, que você vai ver milagres acontecer na sua vida. Pode ter certeza disso, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilha. Começa a lutar junto com Deus, começa a colocar Deus nas suas lutas, nos seus projetos, e você vai ver os resultados acontecerem. Que Deus abençoe sua vida.